Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Fluency B. Sou teu professor de inglês de hoje, Mister João Santana, e nessa aula aqui, que eu adoro falar esse conteúdo, a gente vai aprender se aprender inglês com um professor nativo é melhor ou não. Adoro isso aqui, polêmicas. Antes da gente continuar, e antes de você ter acesso à minha opinião desse vídeo, eu queria te pedir para você comentar aí embaixo até aqui. Você acha que aprender inglês com um professor nativo é melhor? Sim ou não? E se você tiver com paciência de escrever mais um pouquinho, me fala aí o porquê. Eu quero ouvir e a gente vai te responder, tá bom? Então, bora pra aula. Bom, então vou começar apresentando um raciocínio aqui. Você fala português, certo? Certo. Se eu te entregasse uma turma de escola para dar uma aula de 45 minutos sobre pretérito imperfeito do subjuntivo, você daria essa aula tranquilamente? Reflete. Eu sei que pode ter alguns que disseram sim. Galera concurseira, eu tô de olho em vocês. Tá bom? Mas deixa eu continuar o raciocínio. Agora, além de dar essa aula, você consegue garantir para mim que os alunos iam ficar presos na sua aula? Eles prestariam atenção? Eles se identificariam com você enquanto professor ou professora e gostariam da sua aula? Você conseguiria depois disso avaliar a dificuldade de cada um desses alunos e depois replanejar a rota das tuas aulas para resolver os problemas desses alunos, garantindo que daqui um certo período esses alunos vão ter aprendido o máximo que eles dariam conta de aprender? Tendo certeza de que você extraiu o máximo que dava para extrair de cada um desses alunos? Você cumpre todos esses requisitos somente por ter nascido brasileiro? Somente por ter português como a sua língua materna? Você fala português desde que se entende por gente. Então a resposta foi sim, certo? Galera, eu sei que esse exemplo pode parecer meio extremista, mas é o raciocínio que muitas pessoas não param para pensar quando pregam cegamente por aí que professor nativo vai ser melhor. Essa é uma crença popular muito grande que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos. Professor nativo é melhor. Quero aprender inglês, eu tenho que aprender com um nativo. Ser um bom professor depende de muitos fatores. E eu acho que o principal deles é a didática. Didática é passar o que você aprendeu para frente com qualidade e eficiência, utilizando metodologias adequadas. Tá? Um bom professor ele tem que ter, sim, o conhecimento da matéria que o aluno quer aprender. Mas ele tem que ter também uma boa didática. Não adianta só conhecer e não saber passar para frente. Além disso, um bom professor ele tem que identificar as suas dificuldades enquanto você é aluno e ele professor. E além de identificar essas dificuldades que você tem, ele tem que trazer essas soluções para essas dificuldades. Ele tem que ajudar você a passar por essas dificuldades e chegar no seu objetivo, que aqui no caso, enquanto professores de inglês, a gente está falando da fluência. Facilita muito o seu aluno sentir pontos de identificação com o professor. Com isso eu quero dizer o quê? Putz, gostei da aula desse professor, gostei da cara desse professor. É você olhar pra mim e falar, essa barbinha do bicho aí até que é maneira. Eu gosto da cara desse bicho, eu consigo olhar pro Mister João sem sentir ranço e sem sentir vontade de passar pro próximo vídeo o quanto antes. Você conseguir olhar pra mim e às vezes conseguir rir de uma piada que eu faço. Infelizmente, ou felizmente, não sei, muitas das piadas que a galera acabam rindo do que eu faço não são piadas pra mim. Tipo, eu falo real e a pessoa fala, esse cara é engraçado. Eu falo, mano, eu tô falando a verdade, por que vocês estão... Enfim, ser um bom professor, leve em consideração tudo isso aqui que eu tô te falando. Então, em suma, o professor ele é alguém que deve te dar soluções e mostrar caminhos. Você tem que fazer a sua parte de estudar, obviamente. Por favor, faça-se esse favor, faça-nos esse favor, me ajuda a te ajudar. Mas o professor ele te guia por caminhos que aceleram esse processo para você.
Professores te fornecem o que a gente chama popularmente de caminho das pedras. E eu fui longe, eu procurei pra você aqui definição. Vamos definir caminho das pedras? Isso aqui é que um professor tem que te oferecer, ó. Meio pelo qual se pode chegar com mais rapidez, proveito ou vantagem a algum lugar ou a um objetivo desejado. E que supostamente, ou seja, é uma suposição, só é conhecido pelos mais experientes ou espertos. Dicionário aí, Wise. Agora, meu querido, me diga, como que uma pessoa que nunca aprendeu uma segunda língua vai te ajudar com o seu objetivo de aprender uma segunda língua com propriedade naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está falando? O mínimo é que uma pessoa que vai te ensinar a aprender uma segunda língua tenha passado pelo mesmo processo. Eu tenho autoridade suficiente para ensinar português para alguém lá de fora, sendo que eu não sei a dificuldade que é ter duas línguas na minha cabeça? Não tenho. Essa é uma discussão que vai mais a fundo, eu não vou me delongar aqui, mas o professor nativo, ele tem sim, tá? A sua função. Eu vou falar disso aqui. Quer dizer, mas são as minhas opiniões aqui, tá? Então, quando e por que eu devo procurar um professor nativo? E na minha opinião, você deve procurar um professor nativo aqui, na nossa opinião aqui na Fluency B, quando já tiver com um inglês bacana, que já consiga conversar tranquilamente e queira desenvolver o inglês específico de alguma região do mundo. Colado com isso, quando você quiser aprender a cultura e expressões de uma região muito específica, é válido sim contratar um professor daquela região. Por que eu falo isso aqui? Às vezes, fulano vai trabalhar, já me aconteceu, já tive aluno assim, poxa, eu vou trabalhar na Nova Zelândia. Vale a pena você contratar um professor de lá, quando você tiver com inglês, com a conversação legal, para você aprender as expressões de lá, aprender um pouco mais da cultura de lá, para você chegar naquele local mais preparado, mais preparada. Para que o impacto cultural seja menor. E quando você chegar lá, você já vai estar preparado para lidar melhor com, por exemplo, o próprio Brasil. Brasil, poxa, em um canto do Brasil, aqui onde eu moro, chamamos de pão francês ou pão de sal. Tem lugar que vai chamar de cacetinho. Tem lugar que vai chamar de outro jeito. Galera do Sul, se não me engano, e nem tô falando pelo meme aqui, isso chama de cacetinho, certo? Aqui, a gente chama de napolitano. O misto quente, a gente também chama de misto quente, mas também chama de napolitano, que é queijo, presunto e manteiga. O negócio também chama de misto quente. E tinha mais alguma coisa nisso. Em outros lugares, chama de régua, porque vem num pão grande. Cara, é um negócio muito... Então, se você quer aprender algo específico daquela região, vale ter contato com um profissional de lá, com um professor de lá. E nesse caso, se você já está com a conversação legal, nem precisa ser um profissional, mas um nativo daquele local. E quando quiser praticar conversação, cara, direito teu. Quero praticar conversação em inglês. Aqui, eu recomendo que você não se foque só em professores nativos, tá? Mas em falantes de inglês. Ponto. Falantes de inglês, geral. Fala com a gente da França, fala com a gente da Rússia, fala com a gente da Alemanha, fala com a gente do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, como um todo. Falantes de inglês. Não precisa ser nativo, a menos... Quer dizer, a minha recomendação principal é quando você quiser algo muito específico daquela cultura, daquele local, tá? Cuidado que eu teria ao escolher um professor nativo. Eu teria como requisito obrigatório que esse professor já tenha aprendido alguma segunda língua. Porque aí é mais seguro que esse professor vai ter empatia por mim e saber dos perrengues que alguém passa ao aprender uma segunda língua. Tá? Eu não tô tirando o mérito de alguém que só sabe inglês, nasceu nativo. Ele pode ter se tornado um bom professor, pode ter estudado, pode ter pedagogia, pode ter andragogia, que é a pedagogia direcionada para adultos. Que no caso eu acho que é o que a maioria aqui vai precisar. Mas eu teria pra mim como requisito que esse professor nativo que eu viesse a contratar, ele já tenha uma segunda língua. Ou seja, lá que ele aprendeu espanhol, pode ter aprendido alemão, italiano, pode ter aprendido francês. Mas tem processos que só quem aprendeu uma segunda língua vai entender como é que é. Sabe, é você saber, putz, fulano tá confundindo essa palavra com aquela porque bate com uma coisa que parece na língua materna dele. O cara que o cara ou a mulher que só sabe uma língua, ele não vai ter essa empatia toda, ele não vai entender o processo de adquirir uma língua quando você já tem uma enraizada no seu coração.
Isso é coisa de quem já aprendeu uma segunda língua. Então, para contratar um professor nativo, seria um requisito obrigatório para mim já ter aprendido alguma segunda língua esse professor, tá? Agora, quando e por que eu devo procurar um professor brasileiro? Para mim, por motivos óbvios, quando estiver começando a aprender o inglês, principalmente. Por quê? Por esses motivos que eu te falei. Você está começando, você não sabe falar outra língua. O professor brasileiro, ele vai saber os mesmos, tipo, falar os caminhos que ele já teve que percorrer, tá? Eu, enquanto professor, vou falar de mim, pronto. Eu, enquanto professor, já sei coisas que tentei e não funcionaram. Eu, enquanto professor qualificado, vou olhar pra você e falar, tal técnica vai funcionar pra fulano, pra ciclano, pra fulano, pra ciclana. Essa daqui é melhor a gente não tentar. Ou então eu tento, logo eu vejo que não foi eficiente, fulano, vamos mudar então? Olha, já sei que o brasileiro vai confundir o push, que é empurrar com puxar, porque pra gente puxar soa muito com push. Então, esse tipo de coisas são coisas que o professor brasileiro já vai ter ali, ó. Fulano vai passar por essa dificuldade porque eu passei, meu amigo passou, minha amiga passou, tantos alunos meus já passaram, então ele já sabe o caminho que você vai percorrer. O professor brasileiro ele vai ter mais empatia com você, porque ele percorreu os mesmos caminhos. Ele vai entender os erros de pronúncia e vai saber a origem desses erros de pronúncia e vai saber como te ajudar a corrigir da melhor forma. Ele vai saber, por exemplo, te dar exemplos para você aprender o R da palavra eraser. Eu posso dizer, fala comigo que nem a galera brasileira que fala porta, portão, porteira, eraser. É a mesma contração na língua que a gente faz. Eu vou saber falar para você brasileiro, poxa, mestre, tem dificuldade no TH do inglês, TH. Tem a palavra thunder, que é trovão. Vou falar, põe a língua nos dentes, entre os dentes assim, ó, assim. Agora fala sopa, sal e thunder. Sopa, sal, thunder. Pronto, você acabou de aprender a pronúncia do TH que o brasileiro tanto tem medo. Entende? Esse é o tipo de coisa que só o professor brasileiro vai... Quer dizer, não digo que só o professor, mas é muito mais fácil que o professor brasileiro consiga te proporcionar isso do que o nativo. Então, para quem tá começando, é melhor. O professor brasileiro pode trabalhar com materiais autênticos e para trazer diferentes variantes da língua inglesa. Tipo áudios, cenas de filmes e séries. Ah, mister, mas isso aí todo professor de inglês pode fazer. Pode. Mas o professor brasileiro ele vai ter referências culturais que se originam na mesma que a tua. Por exemplo, meu aluno curte muito funk. Beleza, vou pegar uma galera dos Estados Unidos que tá mexendo com funk. Vou explicar a origem do funk. Que na verdade não é o funk que a gente conhece aqui, é outro. Ok. Ah, a gente tem muito meme com... Cara, principalmente na parte do cômico, da conexão com um com o outro. Eu tenho as mesmas origens que você na questão cultural como um todo. E aí é mais fácil você entender alguma piada que eu venha fazer do que uma piada que alguém lá de fora venha fazer com alguém lá de fora. E recursos diferentes que eu sei que você vai gostar e que vão se conectar com você. Recursos esses que a gente tem na Fluency Beat também. A gente trabalha muito com séries, por exemplo. Lá fora, olha só, lá fora o consumo de dorama não é tão grande quanto aqui no Brasil. O Brasil tá ranqueado entre os primeiros consumidores de dorama. Pra quem não sabe, dorama é novela... São novelas novas ali coreanas. Somos um dos maiores consumidores de anime, por exemplo. Pô, mister, mas isso aí é japonês, é coreano. Tá, mas eles dublam pro inglês. E eu sabendo que você gosta disso, eu posso trazer pra aula, tá entendendo? Coisa que talvez uma galera que não curte anime lá nativo não vai te trazer. Então é saber qual que é a galera, o que a minha galera tá fazendo, o que a minha galera gosta. Eu posso te trazer tudo isso. E aí no final... Fica um questionamento, eu sei que parece que eu puxei muito pro lado do professor brasileiro, mas há a facilidade da conexão. Mas professor nativo, é melhor ou não é? Te convido a fazer essa reflexão aqui, deixar o seu comentário se você ainda não deixou. E a resposta definitiva é a seguinte: não tem resposta definitiva. Depende da sua necessidade e do professor que você for contratar. Se o professor que você vai contratar é top, cara, só vai. Se você tem necessidade para isso, se tá suprindo a sua necessidade, só vai. Dependendo da sua necessidade, vai ser melhor um professor brasileiro. No fim das contas, isso varia muito, porque você também pode pegar um professor brasileiro que é horrível, que não tem base para te ensinar, que tem a pronúncia... que a gente sabe que pronúncia é relativa, mas tem um limiar do que é certo de ensinar e passar para frente. Então fica por você a resposta. Para sua necessidade, um professor nativo é melhor ou não é?
Bom, então a gente chegou aqui no final de mais uma aula repleta de aprendizado e informações valiosas. Quero muito ouvir o seu feedback nos comentários aqui embaixo, escreve aí pra gente. Compartilha comigo o que você mais gostou durante a aula, o que aprendeu de novo e se ficou alguma dúvida que ainda precisa ser esclarecida. É isso, e a gente se vê na próxima aula.